Então, na última aula a gente viu sobre Revolução Industrial e essa mudança no modo de produção acabou afetando demais a própria sociedade. E aí houve o surgimento de duas novas classes sociais, a burguesia e o proletariado. O proletariado é a classe social que vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, são os operários da fábrica, né? Homens, mulheres e, inclusive, crianças. Esse grupo social, ele está ativo ali desde antes da Revolução Industrial. É um grupo que saiu do campo, que foi para a cidade para trabalhar nas fábricas e que teve a sua vida totalmente alterada por essa mudança. É interessante a gente entender que sem essa mão de obra excedente, sem esse grupo de pessoas que tiveram que se locomover do campo para a cidade, não haveria uma classe trabalhadora. Então essa mão de obra excedente ela é utilizada nas fábricas recém-abertas, né, para o trabalho. E é um momento ali dentro, dentro da Inglaterra principalmente, dos países que vão começar a se industrializar, que essa classe operária começa a tomar consciência do seu trabalho e do seu estilo de vida. É por isso também que, por muito tempo, os burgueses vão tentar controlar essa classe trabalhadora. Esse controle dos operários se dava por meio de leis que foram feitas pelo Estado, como, por exemplo, lá na França, a lei de Chapelier, que proibia qualquer tipo de greve, e na Inglaterra, o Combination Act, que proibia qualquer tipo de organização operária. Então, esses são alguns exemplos para a gente perceber como o Estado, como ele queria controlar esses movimentos, já que essas classes operárias começavam a se unir, se organizar de alguma forma, para melhorar ali o seu trabalho, a sua qualidade de vida e as suas condições de trabalho, né? Como um dos primeiros movimentos operários lá na Inglaterra, nós vamos ter o ludismo. O ludismo, ele veio do seu líder Ned Lux, e tinha como objetivo, como ação, quebrar as máquinas e quebrar qualquer instalação industrial, destruir qualquer instalação industrial. A ideia desse grupo, eles achavam que as máquinas eram as responsáveis por trazer todas aquelas más condições de vida, más condição de trabalho que esses operários tinham. Então, a primeira reação, não tão organizada assim, desses operários, era de entrar nas fábricas e destruir essas máquinas consideradas os grandes vilãs, as grandes vilãs. No primeiro momento, isso pode parecer para a gente algo não pensado, não organizado, mas foi a primeira vez ali que os operários chamaram a atenção da burguesia industrial e do próprio Estado. Esse movimento vai durar pouco tempo, a maioria das pessoas que participavam dele foram presas, mas foi a primeira vez ali que a classe operária chama atenção para a sua situação. Um outro movimento que a gente vai ter na Inglaterra, movimento de operário, vai ser o cartismo. Ele vem um pouco depois do ludismo e tem esse nome porque os seus membros, eles queriam fazer uma carta, aliás, eles fizeram uma carta para entregar para o parlamento. O cartismo, ele acreditava que o movimento operário deveria agir por meio das leis, por meio da política. Então, eles mandam uma carta para o parlamento inglês exigindo, reivindicando algumas mudanças para a classe operária. Por exemplo, o voto secreto, a diminuição da jornada de trabalho, uma participação dos proletários na política, enfim. Todas essas reivindicações foram enviadas por parlamento, mas elas foram rejeitadas. Esse movimento, apesar de não ter dado muito certo, ele acaba trazendo ali uma forma de organização diferente. É uma organização mais pautada na participação do trabalhador na política e vai ser uma espécie de movimento que dá origem ao sindicalismo mais para frente. O sindicalismo, ele surge aí no século XIX e ele tem como objetivo unificar as categorias, juntar as categorias da mesma área, unificar as reivindicações que essas categorias tinham e principalmente negociar essas reivindicações com os patrões. Então, para os sindicatos, se os operários se unissem e fossem negociar com os patrões, eles iriam ter uma vantagem porque eles estavam juntos em maioria. Bom, então além da organização operária, existiram também algumas ideologias que questionavam a situação do operariado e da burguesia durante o século XIX. Essa mudança, essa alteração no modo de vida dessas pessoas trouxe muitos questionamentos, principalmente para a política, para a economia e para a filosofia. É aí então que essa problemática da distância muito grande entre quem era burguês e quem era proletário
das más condições de trabalho, das más condições de vida dos operários, vão trazer então questionamentos sobre o próprio capitalismo. A ideia de algumas ideologias era ou reformar esse capitalismo, né? Então a gente tem algumas propostas reformistas, né, de manter o capitalismo, mas melhorar a vida do trabalhador, e propostas também de revolução, ou seja, de mudança. Você não tem mais o capitalismo, você tem outra alternativa a esse modo de produção. A primeira alternativa ao capitalismo foi o socialismo utópico. Para começar, a gente tem que entender esse nome, né? Esse nome não foi dado exatamente pelos socialistas que defenderam essa alternativa. Na verdade, ele foi dado pelo Karl Marx, muito mais à frente, para poder explicar que as propostas desse tipo de socialismo, elas não conseguirão ser colocadas em prática. Elas eram muito fora da realidade, né? E não iriam conseguir contemplar o trabalhador, até porque as propostas do socialismo utópico são de reforma do capitalismo, e para o Marx essa ideia não daria certo, porque o que teria que acabar era o próprio capitalismo e não reformar ali esse modo de produção. Os socialistas utópicos, eles acreditavam que melhorando as condições de vida do trabalhador, diminuindo as desigualdades, inclusive melhorando os próprios direitos trabalhistas, esses operários ficariam mais satisfeitos e todos esses problemas sociais poderiam ser amenizados. Como eu já disse, eles não acreditavam numa mudança ideológica ou política, eles acreditavam na manutenção do capitalismo, só que com algumas melhorias, né, para diminuir essas desigualdades. E outro detalhe é que esses socialistas utópicos, eles acreditavam numa via mais pacífica de mudança. Para esses socialistas utópicos, a burguesia deveria tomar consciência dessas desigualdades e ela mesma agir para que as mudanças acontecessem, para que existisse uma sociedade mais justa e igualitária.